Bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, bora para a palavra aqui, em nome de Jesus, vamos ouvir mais um dia na direção de Deus. Nós estamos ouvindo sobre perseverar, perseverança, buscar a Deus, não é verdade? Irmãos, essa semana nós lemos Daniel 10, 12 e hoje eu vou ler novamente, trazendo outra coisa aqui para nós, tá bom? Daniel 10, 12, Mateus 4, 1 e Efésios 6, 10. Vamos lá? E o anjo prosseguiu me exortando: Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante de Deus, do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Irmãos, olha só, presta bem atenção. O anjo está falando com Daniel sobre o que estava acontecendo. Eu vim aqui por causa da resposta da tua palavra. Isso até a gente vimos, né, nessa semana. Irmãos, presta bem atenção nessa segunda parte aqui. Olha como é que Deus é tremendo e as coisas todas relatadas para nós aprendermos e termos direção de Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o que estava acontecendo? Ele estava jejuando, Daniel estava jejuando, buscando a Deus por algo, clamando a Deus para ter entendimento das revelações, daquilo que Deus estava falando com ele. E ele ficou jejuando ali 21 dias. E as coisas pareciam que estavam paradas, paralisadas. Irmãos, presta bem atenção. O anjo fala para ele assim, desde o primeiro dia que você começou a orar, a buscar a Deus, eu vim. Foram ouvidas as suas palavras. E eu vim por causa das suas palavras e tal. Irmãos, olha o que ele vai falar e é o que nós precisamos pegar para o dia de hoje, prestar atenção. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Presta bem atenção. O que nós precisamos nos atentar nesta palavra é o que? Mas o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Irmãos, ele está falando de uma região, de uma localidade, que tinha lá um príncipe da Pérsia, um demônio. O que eu preciso entender? Às vezes, a gente não sabe como as coisas estão acontecendo, mas no mundo espiritual há um grande movimento. Olha só, Daniel está clamando, está buscando a Deus. Diante da situação, ele está fazendo o quê? Está buscando, está orando, que nem eu e você, estamos orando, estamos buscando a Deus, as coisas estão ali, né? Nós estamos em movimento, orando, clamando a presença de Deus, e aparentemente não está acontecendo nada. Eu estou falando com Deus, não está. Irmão, as coisas estão acontecendo sim, as coisas estão se movimentando sim. Agora, o que eu preciso entender? Fica atento diante de cada situação. Às vezes tem situação que eu não acho que tem nada a ver. Isso aqui não tem problema não. Isso aqui, irmão, tem um demônio que muitas vezes está resistindo para impedir o nosso milagre, a bênção que nós temos chegar na nossa vida. Existem situações que eu estou aqui e não sei o que está acontecendo. Não sei, você sabe o que está acontecendo? Não, a gente não sabe. Mas, irmãos, muitas vezes, o que eu preciso entender? Tem situação que tem demônio que está resistindo. Olha só, Jesus está com os discípulos em um local e ele fala assim: olha, Jesus expulsa o demônio lá do menino lá, né? O pai dele até fala que tem falta de fé e tal, e tudo. Aí Jesus fala que tudo é possível ao que crer. Depois, no particular, Jesus fala com os discípulos. Os discípulos perguntam: Senhor, mas por que nós não pudemos? Não foi possível a gente expulsar esse demônio. Aí Jesus fala assim: existe casta de demônio que é só com
jejum e oração. Irmãos, o que eu preciso entender? Que existe espírito maligno que luta contra a nossa vida, que vem com coisa fora do comum. Então, diante de cada situação, nós precisamos estar atento e continuar mantendo o nosso clamor. Nesse procedimento aqui, ele está jejuando, né? E o anjo fala, ó, desde o primeiro dia. Irmãos, quando nós começamos a batalha, quando nós começamos a clamar, Deus ouve e ele atende o nosso clamor. O que eu preciso me atentar é que as situações, existem resistências no mundo espiritual, existem demônios, né, anjos caídos, espíritos malignos que lutam contra a nossa vida. Então, o que eu preciso fazer? Vigiar, estar atento diante de cada situação e se manter buscando a Deus, se manter clamando. Por quê? Porque Deus vai enviar e vai movimentar as coisas. Às vezes eu penso que não está acontecendo. Irmão, tudo que acontece aqui no mundo físico é porque está acontecendo no mundo espiritual. Vai acontecer no mundo espiritual para acontecer na nossa vida. Presta bem atenção. Ele fez o quê? Ele teve que pedir ajuda para Miguel, um dos príncipes supremos, né, um anjo de batalha ali para entrar na situação. Irmãos, não importa se eu sei ou se eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está movimentando as coisas e as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Continua aqui, olha só, Jesus agora. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Irmãos, presta bem atenção. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Propôs a Jesus: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmão, presta bem atenção. Às vezes a gente pensa que tudo que vem na nossa vida é de Deus. Não é. Tem coisa que aparentemente parece boa, mas não é. É ideia do diabo, é ideia das trevas, é proposta de Satanás. O que eu preciso entender? Lutar contra isso como? De maneira na palavra. É assim que eu vou lutar pelas situações na palavra. Olha só, o que acontece aqui? Jesus foi então por onde? Conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ó, querendo tirar do objetivo. Jesus estava lá jejuando. O que nós precisamos entender? Deixa o Espírito conduzir as coisas. O Daniel estava lá. O anjo falou assim: Ó, eu não cheguei agora porque eu estava enfrentando uma batalha, uma luta no mundo espiritual. As coisas estavam acontecendo. Irmão, as coisas estão acontecendo. Eu crendo ou não crendo, eu entendendo ou não entendendo. O que nós precisamos fazer? E é o que nós vamos fazer: agir com a palavra. Por quê? Você viu aqui a proposta do diabo? Ó, por que você não transforma? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Irmão, Jesus respondeu: ó, nem só de pão vai viver o homem. Irmão, o que eu preciso entender e o que eu quero trazer para nós? Toma cuidado. Tem coisa que surge na nossa vida, mas é ideia de Satanás. Ó, continua aqui. Vamos para o versículo 9 agora. Propôs a Jesus, ó, o diabo está fazendo uma proposta para Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Irmão, em nome de Jesus, você viu a proposta do diabo? Ó, eu vou te dar tudo isso aqui se você me prostrar e me adorar. Irmão, o que eu preciso entender? Tem coisa
que chega na nossa vida, mas não é de Deus. Tem coisa que chega na nossa vida, mas é proposta do diabo. Daqui a pouco a gente está adorando o diabo. Aí você vai falar assim: não, irmão, eu tô saudável, eu tô com a mente boa, eu jamais vou fazer isso. É mesmo? É, você tem certeza disso? E se eu e você entrar em uma situação e a gente fica refém daquela situação, obrigado a se sujeitar porque a gente não calculou as coisas e era uma proposta do diabo. Sabe o que eu quero dizer? Muitas vezes surgem coisas que parece que é uma bênção. Você fala assim: isso aqui, olha, chegou numa boa hora, é uma maravilha. De repente não é, a bênção ainda não chegou. Vai chegar, mas não chegou ainda. O que nós precisamos entender? Toma cuidado. Tem proposta que chega que não é de Deus a nossa vida. É cilada do Satanás. E eu preciso fazer como? Eu preciso estar atento. Por quê? Porque a bênção do Senhor vai enriquecer e não vai acrescentar dor. Eu preciso estar atento com essa situação. Às vezes é proposta do diabo tentando quebrar a minha comunhão com Deus. Aí Jesus falou assim, ó, ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmão, o que a gente vai entender aqui? Que a gente vai viver servido, vai viver a bênção de Deus na hora certa. As coisas acontecem, às vezes eu preciso perceber e enxergar que aquela situação é a articulação das trevas. E como é que eu faço isso? Trazendo a palavra para a situação. Eu vou ficar refém dessa situação, daqui a pouco eu vou ter que adorar o diabo ali, a situação toda, e quebrar a comunhão com Deus, aquilo que eu tenho com Deus. É isso, então nós precisamos estar atentos diante de cada situação para viver o cuidado e a misericórdia de Deus. Chegou a situação, o que eu vou fazer? Traz a palavra, que aí você vai enxergar que essa situação não tem, lá está contaminada com coisa do diabo. Olha só, no 6:10 vai falar assim, Efésios, concluindo, fortalecei-vos, então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ó, então eu preciso fazer o quê? Me fortalecer em Deus, na força do seu poder, como? Na onde? Na palavra. E ter percepção que isso daí é uma oferta do diabo, é uma cilada das trevas. O que a gente entende? Que no mundo espiritual tem batalha. A bênção está quase chegando, o que acontece? Aí o inimigo quer atrapalhar, aí põe lá uma cilada. Aí ele falou aqui, ó, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores do sistema mundial em trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Irmão, então, o que nós precisamos entender? As coisas acontecem no mundo espiritual. Ah, mas não tem isso, tem aquilo. Ah, não sei o que, irmão. Eu crendo ou não, as coisas estão acontecendo. O que eu vou fazer? Trazer a palavra. Você está lutando com pessoas? Não. Mas às vezes surgem situações por pessoas, mas o princípio delas é no mundo espiritual. É o inimigo entrando ali na situação para tentar vir com oferta, tentar vir com impedimento, tentar nos fazer proposta para quebrar nossa comunhão com Deus. Então o que eu vou fazer? O mundo espiritual está em movimento e as coisas estão acontecendo. O que nós precisamos fazer? Vigiar e buscar a presença de Deus, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Reveste de toda a armadura, começa a louvar, começa a adorar, palavra, verdade, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, papai, nós queremos te adorar e render o nosso louvor e adoração a ti, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu clamo a ti nesta hora, Pai. Vem com o teu poder e a tua graça, manifesta da tua unção e a tua misericórdia. Senhor, nos dá sabedoria e inteligência para enxergar, meu Deus, que há
impedimentos, Deus, malignos, meu Deus, que acontecem, que lutam contra a nossa vida. Deus, nos dá a sabedoria e inteligência, meu Deus. Às vezes surgem situações, meu Deus, e nessas situações há impedimentos, nos fazem enxergar as ofertas, meu Deus, as ciladas do diabo diante das situações. E em nome de Jesus, Senhor, cobre-nos com o teu poder e a tua graça. Cobre-nos, Senhor, com a tua unção e a tua misericórdia. Vem aniquilando, Deus, toda a força do diabo. Nos fortalece, Jesus, com o teu poder e a tua graça. Nos fortalece, Senhor, com a tua unção e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Vem manifestando do teu poder e a tua graça. Vem manifestando da tua unção e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos com a tua presença. Estende as tuas mãos com a tua unção e a tua misericórdia. Vem frustrando, meu Deus, toda obra do inimigo, toda situação contrária, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um que está comigo, Deus. Dá sensibilidade, dá sabedoria para enxergar cada situação, em nome de Jesus. Vem operando com a tua unção e o teu poder, vem manifestando da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.